Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de Gandhi, de 1983, dirigido por Richard Attenborough. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse nosso bate-papo, que é atualmente sobre sociedades opressivas, vai haver vários spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, vá assistir e retorne ao nosso diálogo. Vamos lá, Francisco, me conta um pouquinho o que você achou do filme. Eu achei que o filme, ao mesmo tempo que ele mostra, né, a figura do Gandhi, uma figura muito importante, uma espiritualidade muito avançada, alguém que conseguiu construir um caminho muito inusitado, revolucionário, né, principalmente no século passado, marcado por inúmeras rebeliões, revoluções, guerra civil, guerra e massacres. Ele conseguiu criar um novo caminho, o caminho do pacifismo. Mas, ao mesmo tempo, também mostra que a humanidade é um caos. E ele, de certo modo, acaba sucumbindo a isso, porque ele acaba morrendo, ele sendo assassinado, né, durante o seu ativismo pacífico, né. Eu estava com medo de encontrar um filme militante. Tipo, olha, ele é bonzinho e o outro é o malzinho. Uhum. E não, eu encontrei um filme complexo, um filme que coloca a figura do Gandhi como uma figura importante, mas ao mesmo tempo como uma figura quase que utópica. Porque, no geral, principalmente as pessoas, as massas, as multidões, elas são incontroláveis. Não, e principalmente na Índia, que eu vejo que a Índia acho que tem 5 ou 6 vezes a população do Brasil, num território menor. Tá certo que o Brasil tem muito espaço vazio, mas mesmo assim é muita gente. Eu já fui para a Índia 3 vezes e fiquei mais de um ano lá, somando as 3 vezes que eu fui. Então, quer dizer, eu tenho uma boa noção do que é o país, assim, sabe? Inclusive, eu viajei em lugares diferentes. Eu fiquei muito no mesmo lugar, mas eu fui em lugares diferentes. Então, todo lugar que você vai é aquele monte de gente. E tem esse sistema de castas instaurado lá desde sempre. E para a gente é uma coisa muito inusitada. E essa história do Gandhi mostra várias coisas que eu acho que são complexas. Mostra a África do Sul, com o problema da África do Sul, que é uma coisa que a gente conhece pouco aqui no Brasil, e depois mostra o problema da Índia com os problemas da Índia que a gente também conhece pouco. E também não está falando da Índia de agora, nem da África do Sul de agora, está falando do início do século XX. Eu tenho uma certa paixão pela Índia, eu gosto da Índia, né, por ter ido lá essas várias vezes, seguir gurus e seguir coisas de lá. Então, eu acho que sou meio suspeito para dizer. O que você gostou desse filme? Ou o que você não gostou dele? O que você achou que ele tem de fraco ou de problemático? Não, no geral, eu gostei bastante do filme, sinceramente. Assim. Então, tem um momento, né, do filme, né, porque assim, o filme, o Gandhi viveu numa época de muita conturbação. Uhum. Né? O Gandhi, ele pegou o final do século XIX, que já foi um século também marcado por uma guerra atrás da outra, um imperialismo, né, que é sempre violento. Aí ele pega a Primeira Guerra Mundial, todos os conflitos da Índia com a ocupação inglesa, e a Segunda Guerra Mundial. E tem um momento que a mulher pergunta assim para ele, você acha que o seu método pacifismo ele ia conseguir conter Adolf Hitler? E ele vira e fala assim, os métodos de vocês também vai ter perda e sofrimento, igual o meu. Então é só um método diferente. E o Gandhi, claro, não é o problema do filme, eles estão retratando uma pessoa, então a gente tem que dialogar com essa visão. O Gandhi, ele coloca que o problema do mal é um problema interno, mano. Um problema que está na nossa alma. Porque quem faz o mal é o ser humano. E nesse sentido, eu acho que é um problema esse pacifismo, né? Ou pacifismo. Porque ele exclui, por exemplo, o mal como uma ideia de um mal estrutural, social, institucional, que leva as pessoas a fazerem o mal. Entendeu? Eu acho que ele particulariza muito a questão. E acho que isso tira a força política do mal, entendeu? E deixa o mal como assim, um livre-arbítrio. É sua escolha. Você quer fazer o mal ou você quer fazer o bem? O que você acha disso? Eu acho interessante você colocar dessa forma, mas tem que lembrar que Índia, quando eu fui para lá, foi uma experiência muito grande para mim, porque a Índia é um país que milenarmente acredita em determinadas coisas, alguns valores, e muitos valores espirituais. Então, é praticamente uma população colossal de séculos dedicando sua vida para a meditação e para valores como o silêncio, o respeito ao próximo. Tem muitas questões, assim, de reverenciar o outro, sabe? A própria palavra namastê, que está em voga aqui no Brasil, o pessoal fala, mas não sei, tem essa história de o meu ser interior reverencia o seu ser interior. Então,
Isso está tramado na cultura deles. Então, imagina um povo que fica meditando durante séculos e valorizando as coisas espirituais e não valorizando as coisas materiais. O que acontece? As coisas espirituais começam a ganhar muito peso na sistemática dela, e as coisas materiais muito pouco peso. Ao contrário do Ocidente. Então, uma vez eu vi o Osho falando sobre isso e eu fiquei muito surpreso. Ele fala assim, o que aconteceu aqui com as pessoas é que as pessoas valorizaram tanto a parte espiritual que a parte material ficou decrépita. Então, se você anda na Índia, você vê os prédios dissolvendo, você vê as coisas materiais caindo aos pedaços, as pessoas, né, a forma delas se vestirem e tudo mais, desmoronando, porque se você não valoriza a parte material despenca. Por outro lado, eles valorizaram a parte espiritual, né? O silêncio, a bondade, a reverência ao próximo. Então, isso ganhou força. Onde a gente põe a atenção, as coisas crescem e florescem. Então, o que começou a acontecer no final do século XVIII para o XIX? Começou a ter a participação muito forte do Ocidente, com os valores do Ocidente. Então, você falou do mal aí, eles não conheciam muito bem o mal do jeito que a gente conhece o mal. Inclusive, o approach dele, a forma que ele toca as coisas, o Gandhi, é uma coisa totalmente inusitada. A gente nem conseguiria conceber essa ideia e ficar em silêncio. Você pode me bater, você pode me matar, me retirar todos os meus bens, né? Mas você não tem eu não me dobro às suas vontades. A gente nem conseguiria conceber essa forma de raciocínio porque não faz parte da nossa cultura. Nós estamos acostumados, que nem nos Estados Unidos, que as pessoas se armam, né? Se você passar dessa linha aqui, eu te meto fogo. É uma outro comportamental. Você tem que vir de outro novelo de lã, sabe? Que o desenrolar dá em outra coisa muito diferente. E tudo bem, então fala um pouco você, o que você acha dessa história do um cultiva demais o espírito, fica bom de espírito e mal de matéria. Um cultiva demais a matéria e vive em depressão, porque o pessoal do Ocidente vive em profunda depressão, tomando remédio faixa preta e mesmo assim não dá, né? Nem tomando remédio de faixa preta consegue se aguentar em pé. Não, eu acho muito interessante isso, né? Só comentando, né? Porque é interessante, porque o povo britânico que ocupava não entendeu a resistência do Gandhi. E acabaram perdendo, né? Eles não entenderam Não tinha lógica. Né? Na nossa, mesmo hoje, conversando aqui dentro da nossa estrutura ocidental lógica... Não faz sentido. Não faz sentido. E que coragem tem esse povo de aceitar essa proposta. É curioso, a gente não consegue convencer nem meia dúzia de gato pingado numa reunião de meia dúzia de pessoas. Imagina você com essa ideia tão inusitada de você se dobrar, deixar a pessoa te bater, deixar a pessoa sangrar, te matar, violentar seus familiares, coisas assim. Você aceita isso, mas você não se dobra. Você não perde a provocação, mas você não se dobra. E o outro, dentro da maldade dele, ele vai se conscientizar. A gente está num momento muito peculiar da história brasileira, que teve muitas paralisações, né, por conta da eleição. Tinha um bloqueio na estrada, uma galera entrou no meio da estrada, um carro passou e pegou umas 15 pessoas, atropelou um monte de gente, numa só. Os caras fecharam, ele acelerou e tava com a mãe dele na parte de trás do carro, e atropelou um monte de gente. Isso passa pelo que você falou, é uma pobreza de um espírito, de entender que há um ser interior, que há uma reverência a outro ser interior. Entendeu? Tipo assim, eu tô atrasado. Não dá pra ficar parado meia hora nesse bloqueio. Não dá pra eu descer do meu carro, tinha uns carros de polícia lá na frente, que eu não sei por que não impediram o bloqueio, e chegar, escuta, dá para fazer alguma coisa? Tá atrapalhando o trânsito. Não, o cara engatou a primeira e acelerou e acabou. E atropelou um monte de gente numa só. Então, assim, o problema é que quando a gente empobrece muito o espírito, o outro perde a sua identidade, né? E o outro virou uma coisa. Não tem esse reconhecimento. Então, não tem a maldade o que ser reconhecida, né? Por isso que, por exemplo, digamos assim, se os judeus tivessem esse pacifismo diante dos alemães, não ia surtir efeito, porque eles eram reconhecidos, não tinham namastê. Meu ser interior, seu ser interior. Não, é um inseto a ser destruído. Então, talvez essa consciência cultural que você falou funcionasse na Índia por conta disso. É outro paradigma. É tão alheio a nós que parece uma piada. Tipo assim, não dá nem para conversar. Imagina esse mesmo discurso dele para o Hitler.
Imagina com o público do Hitler. Ou mesmo aqui no Brasil, hoje, atualmente, imagina o mesmo discurso que impactou lá, que no filme deixa a gente até meio assim impactado, né? Como alguém fala um negócio desses, que é uma coisa muito incomum, e mais ainda estranho do que o outro falar é os outros acolherem. Não é louco as pessoas acolherem esse tipo de narrativa? Que tipo de DNA mental, espiritual você tem de ter para conseguir dar conta de acolher esse tipo de proposta? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo uma proposta inusitada, ele foi, ele conseguiu. Ele conseguiu milhares de pessoas aceitando esse tipo de proposta. E ele conseguiu deixar a Índia desnuda, porque a Índia, quando aquele atentado de Amritsar, que o soldado, com a lógica ocidental, eu vim aqui para botar ordem na macacada, coloca a metralhadora automática aqui, eu mato criança, mulher, dane-se. A partir dessa imposição de terror, o outro se dobra. É a lógica ocidental. Aí é curioso, porque quando estão na frente dos juízes, a lógica ocidental é questionada. E aí o cara, ele não tá entendendo. O general que matou todo mundo lá, ele não tá entendendo. Peraí, não é assim que todo mundo funciona? O que você acha disso? Que os valores morais e éticos são colocados à prova porque ali no juiz foi exatamente isso, não é? O cara falou assim, mas você matou as mulheres, você matou as crianças, mesmo eles sem defesa, e as crianças, elas te pediriam ajuda de que maneira? O cara não estava nem prevendo isso. Não prevê-se isso. Você tá matando as formigas. E matando formigas, você não quer prever nada. Elas só precisam ser eliminadas e se dobrarem. Não, então, eu acho que esse episódio é muito paradigmático, né? Porque, assim, ele fez um massacre absurdo, né? Ele matou 1.400 pessoas com um pelotão com espingarda. Então, assim, não é que ele jogou uma bomba e matou tudo isso. Ele matou devagar. Aquilo levou muito tempo. O pelotão achou, recarrega. Agora ali, ó, à esquerda. Ó, os caras estão correndo pra lá, é pra lá. O cara ainda coordena, e eles presos ali. É um massacre muito horrendo que ele promoveu. E como você disse, ele não entendeu o problema, porque para ele tinha que resolver um problema de um povo inferior. Ele tinha que colocar ordem. Você se preocupa com os sentimentos ou os problemas das baratas quando você está matando barata na tua casa? Não, exatamente. É aquela coisa que a gente falou, quer dizer, é uma ideia de um materialismo tão exacerbado que ele enxerga o outro como um objeto. Então, o que está dando problema, a gente joga fora. E torce para quem está aqui entrar no eixo, senão vai ter mais problema. Só que o problema é que os caras do Gandhi falaram, tudo bem, pode matar, gente. As minhas dignidades você não vai ter. Você pode massacrar. Tanto que tem aquela cena mais paradigmática ainda, que é quando os caras pegam um bastão, batem neles e eles fazem fila e vão se entregando em fila para apanhar, todo mundo junto. Batendo e eles indo lá em fila. Então, assim, é uma ideia de que o espírito é mais potente que a matéria, né? Essa ideia de você se martirizar para conseguir alguma coisa. Enquanto que no Ocidente seria impensável, né? Porque, quer dizer, que nem, por exemplo, pensando, né? Aqui, quando tem manifestação, a polícia joga spray de pimenta, bomba de efeito moral, todo mundo sai correndo e vai para casa, acabou. Não, meu olho tá ardendo, eu não consigo respirar direito, nossa, um estilhaço bateu em mim, eu vou no hospital. E é isso. Quer dizer, o material é tão importante quanto o espiritual, se não mais. Esse tipo de dano não pode ser tolerado, ele já dispersa. Depois a gente tenta outra vez. Enquanto que no Gandhi não, quer dizer, ele mesmo destruía o seu corpo com jejuns para compadecer a população. Aí se você morrer, tudo bem. Se eu morrer, talvez eles parem. Tem uma hora que ele fala assim, né? E se você morrer, talvez eles parem. Porque o espírito é algo que está acima de tudo isso. Mas você vê como o pressuposto é muito diferente. O pressuposto é muito, muito, muito diferente. Eu lembro que uma vez eu estava viajando na Índia e eu conheci um espanhol lá que já tinha ido acho que 3 ou 4 vezes para a Índia. E ele ia para a Índia, e aí eu conversei, teve a oportunidade, a gente pegou aqueles trens de viagem que fica 5 horas dentro do trem, 10 horas dentro do trem. Então eu tive muita oportunidade de conversar com ele. Aí ele falou, olha, Henrique, a 3ª ou 4ª vez que eu venho aqui, só para essa região, e eu não fico nas cidades, nas grandes cidades, eu fico nos vilarejos, que é onde não chegou a informação ainda, não chegou nada lá. Porque aquele indiano que vive naquele estado, ele está fora do tempo ainda. Ele não é marcado nem pelo tempo.
Ele não é marcado por nada, ele vive num lugar totalmente, é um lugar meio assim de contemplação profunda. Imagina, mesmo nossos ancestrais aí, talvez 2000 anos atrás, ou tempo, que vivia num vilarejo, a pessoa vive fora do tempo, ela vive fora das obrigações, fora desses discursos já construídos pela sociedade enormes que você tem que ficar dando conta deles e respondendo a eles. Então a pessoa, ela se encontra num estado meio de profunda contemplação mesmo, é quase num estado de meditação gratuito, você não precisa fazer, ele já está, sabe? Então, eu acho que são para essas pessoas que o discurso funciona, que esse discurso do Gandhi funciona, porque aqui no Ocidente é meio que inconcebível, tanto é que o pessoal que ouviu isso, os ingleses que estavam lá na época nem acreditaram, né? Eles tiveram que amargar, sei lá, 50, 60, 70 anos dessa história do Gandhi e, de repente, se entregar, né? Eles, na verdade, foram aceitando o processo e o que está acontecendo aqui. E é curioso que eles não são passivos, né? Porque aqui também no Ocidente a gente ou é tudo ou é nada. Ou a gente está combatendo com as armas atrás das árvores, né? Atirando, ou a gente não está nada, né? E eles não. Eles estão resistindo de outra forma. Não, mas também é porque, assim, talvez uma coisa que o Gandhi tenha percebido, não sei se ficou muito claro no filme, é que, assim, também, claro, ele não cogitou isso, né? Mas, assim, não adianta bater de frente com os caras no armamento. Eles sempre vão vencer. Eles são um império bélico. Não é só que eles têm arma, eles têm know-how. Eles sabem o que fazer para oprimir. Sabe? Não tem como. E aí ele tem essa ideia de uns poder, né, desse soft power, de um poder suave, um poder simbólico que domina o inimigo. Ao ponto dos caras falarem, tá, beleza, a gente cai fora. Mas não de primeira mão também. Eles também. Claro. Ali foi também tipo aquela tal história, a temperança, né? Você um pouco põe para lá, um pouco põe para cá, e aí vai, né? Assim, eles simplesmente pararam de contribuir para o sistema dos caras. A história da roupa, né? Deles mesmos. A roupa, deles fazerem greve para contemplação e para oração, o sal. Eles começarem a produzir o próprio sal. Não importava quando os caras batiam, eles simplesmente viraram uma chave. Falaram, agora a gente vai agir de outro jeito, está acabado. É uma independência que uma colônia conseguiu, que outras colônias custaram muito para conseguir. Assim, ou foi uma ordem que veio de cima e desfez, ou foi alguma revolução interna, e eles fizeram algo assim muito ímpar. Eu acho que esse seria, entre aspas, o problema, mas ao mesmo tempo a beleza do que o Gandhi fez. Aquilo só poderia ter acontecido ali. Não só ali, né? É curioso, porque ele conseguiu também na África do Sul, na África que é outro lugar diferente, complexo. Eu acho que é interessante a gente até fazer uma explicação básica aqui para quem esteja ouvindo o vídeo da gente, porque esse filme, ele confunde. Eu acho que uma pessoa desavisada... Eu lembro quando eu assisti esse filme, não sei quanto tempo atrás, 20 anos atrás, eu acho que eu não tinha entendido direito. Então, foi depois de eu ter assistido esse filme que eu fui para a Índia, vivi muita coisa na Índia, e agora, depois de 20 anos, eu estou assistindo o filme de novo. Então, eu tenho uma visão melhor. Eu estava fazendo aula com um camarada de inglês, com um camarada da África do Sul. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que eu acho que é interessante saber. A África do Sul, primordialmente, ela era negra, né? Como toda a África é negra, tava tocando a vida deles, com várias tribos africanas. Então, esses países que se conformaram como Estado-nação, eles eram várias etnias, às vezes, diferentes de negros. Aí, o que acontece? Há muito tempo atrás, chegou o holandês. Foi o primeiro grande colonizador da África do Sul. E o holandês foi o primeiro branco que colocou o negro em segundo, terceiro plano, como servidor, e eles foram expandindo para dentro da África do Sul. Então, eles chegaram na faixa litorânea da África do Sul e foram indo para dentro. Então, eles foram falando a língua deles, que é holandês, certo? Só que o holandês, na boca do negro, foi modificando e foi ganhando outras palavras e foi modificando mesmo. E aí se tornou uma língua que hoje em dia se chama africano. O africano é o holandês, que o holandês conseguiria entender, sabe? Se você puser um holandês junto com um cara falando africano, ele entende, porque 80% da língua é a mesma, ou mais, 90% da língua é igual. Só que tem um monte de palavra, um monte de jeito de conjugação verbal e da parte de gramática que mudou. Bom, mas enfim. Então, o holandês chegou e invadiu, foi indo para dentro, lá para o sertão da África do Sul, e foi colonizando um homem branco. Depois de muito tempo, nessa guerra da neocolonização, veio o inglês. Então, o inglês, quando ele chegou lá, ele arrumou dois problemas. Um problema de ser um grande império
e começou a confrontar com os negros que estavam lá e começou a confrontar com o holandês que estava lá, que já se sentia enraizado naquele local e que já tinha estabelecido essa história do preconceito, o branco é superior e o negro é inferior. Então, tem várias histórias que o negro não podia ir nos mesmos lugares, não participava das mesmas partes sociais, não podia andar na mesma calçada, tinha calçada própria de negro e calçada própria de branco, e o inglês veio e começou a administrar o país e impor a língua. Então, hoje em dia, na África do Sul, é uma salada russa, é uma salada assim, de línguas. A língua mais falada lá ainda é o africano, tem são 17 línguas africanas que são faladas na África do Sul, tem a predominância de 2, mas são 17 línguas, e tem o inglês, que é altamente falado, mas, na verdade, que fala desde a nascença até a morte, que fala mesmo, é tipo acho que uns 15, 20% só da população. E o africano é uns 15, 20% da população. Estou chutando todos os números aqui, né? E o que acontece? Era uma sociedade altamente preconceituosa. Agora, imagina, uma pessoa que nasce na Índia, vai fazer faculdade na Inglaterra. Para isso acontecer, a pessoa tem que ser rica e muito culta e ter muito dinheiro para bancar um filho na Inglaterra, naquela época principalmente. Aí essa pessoa, por acaso, vai fazer um trabalho e vai para a África do Sul. Aí na África do Sul ele encontra esse problema do branco hegemônico, que eles não são tão equilibradinhos ou tranquilinhos, eles viviam sob tensão, porque existia o branco, existia o holandês, que era o branco que dividia espaço com o inglês, existia os negros e existia os indianos que foram importados por causa que era colônia inglesa. E tinha muito indiano, tem uma região lá da África do Sul que tem muito indiano até hoje. E aí ele chega lá, ele é considerado um negro. E aí ele fala, não, mas nós indianos, nós não somos negros, nós somos uma tradição de milhares de anos e nós estamos dentro da colônia inglesa, britânica, por que a gente é maltratado desse jeito? Começa o filme assim, né? Mas peraí, mas ele não luta pelos negros, né? Ele luta pelos indianos, que estão lá. Hindus, que estão lá. Ele não toma o partido dos negros africanos. Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, ele está defendendo os indianos, que era onde ele se categorizava. É curioso também, se ele mexer com a estrutura dos negros, seria muito complexo. Não, mas é interessante, né? Porque ele, nesse momento da África do Sul, ele já tem uma primeira conquista. Ser tratado igual o britânico na África do Sul. Uma colônia britânica, né? Uma colônia britânica. Daí, quando ele vai para a Índia, já escalona, né? Ele já vai meio como um herói, alguém que conseguiu liderar contra um sistema opressivo, porque aqui a gente está debatendo sociedades opressivas. Então, a África do Sul é um caldeirão de sistema opressivo, né? Nessa história do apartheid, o apartheid é exatamente isso, é uma palavra que eu acho que inclusive vem do africano, que é essa palavra que é do holandês com o africano, que quer dizer a separação do que é dos brancos e o que é dos negros. Então, imagina uma população, os brancos devem ser tipo 20% no país. Eles oprimem os outros 80%. Nessa época, então, muito pior. Hoje em dia tá mais ou menos, mas ainda é um caldeirão nervoso aquilo ali. Hoje. E aí ele consegue dobrar o Império Britânico e aí vem um novo problema, que é aquela guerra civil entre os muçulmanos e os hindus. O que você entendeu disso daí? Porque eu, quando assisti o filme lá para trás, eu não tinha entendido. Agora que eu fui para a Índia, acho que eu tenho uma ideia melhor do que acontece. Então, parece que foi uma briga entre as fronteiras, né? Tem aquela cena que eles estão cruzando a fronteira e um começa a jogar pedra no outro e aí eles saem no murro e aí começa uma guerra interna absurda. Daí, quando eu vi essa cena, eu pensei, os britânicos falaram, né? Se a gente sair daqui, isso aqui pega fogo, né? quando eles controlam, eles falaram, olha, se a gente sair do seu país vai ser destruído. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, o que está em jogo, né? Então, eu acho que isso daí é parecido com o Hotel Ruanda. A gente falou em outro filme do Hotel Ruanda, então vou fazer um link aqui. Ruanda era um país que tinha 2 etnias lá dentro. E essas 2 etnias viviam em conflitos. Uma era considerada superior e a outra inferior. Quando saiu o belga de lá, eles se brigaram e se colidiram. Na Índia, o que acontecia? 2 facções grandes que já existiam ali dentro. A facção dos hindus e a facção dos muçulmanos. Porque precisa entender uma coisa. Indiano, todo mundo é. Indiano é quem nasce na Índia. Então, todo aquele território, todo mundo era indiano. Só que uns era da religião de Maomé e outros a religião do hinduísmo. Então, são 2 religiões diferentes. Mas eles estavam todos espalhados, distribuídos pelo país. Então, o filme, quando começa, existem 2 grandes líderes que estão ali debatendo. Um dos grandes líderes
líderes é o líder dos muçulmanos. E outro grande líder é o líder dos hindus. Essas duas figuras eram importantes, porque eles representavam partes grandes da população. Então, conforme Gandhi foi avançando no processo dele, a Índia começou a ser devolvida realmente para ela própria, e aí começaram a se estranhar as duas grandes facções ali dentro. Tanto é que um dos grandes líderes falou assim, não, é melhor a gente pegar os muçulmanos e levar para uma região da Índia e os hindus ficam no outro lado. Não vai dar para a gente querer conviver junto, tramado. Vamos levar essa porção da população para um canto específico. Agora imagina, você pegar um país, porque está tudo espalhado, tem uma concentração maior aqui. Você fala onde que já está concentrado, fica. Vamos pegar outra região que está tudo esparso e leva para lá. Só que na época tinha duas regiões de concentração de muçulmano muito forte. Essa região inteira teve que sair para ir para lá. Além de todos os espalhados, teve que pegar essa região que estava do lado de cá e levar para cá, que virou um novo país. Que país que é esse? Paquistão. Paquistão. Então tudo era território da Índia. Pegou um pedaço do território, levou todos os muçulmanos para lá. Não todos, né? Levaram muitos, porque ficaram também muito indiano. Tem gente que não quer sair da sua casa. Você fala, não, você sai daqui agora, vai para lá. A pessoa não quer ir, então a pessoa fica. Então ficou um monte de indiano no meio da história lá do Paquistão. Eu tô falando isso tudo embasado no filme, né? Eu nunca li a história, se realmente foi desse jeito que eu tô falando. De repente eu tô falando um absurdo aqui. Mas é como eu entendi, do filme, inclusive. Não, legal, você entendeu melhor que eu, porque essa questão ela ficou meio vaga, assim, para mim. Para mim, eu fiquei meio... Né, porque o filme acontece muita coisa, embora ele seja bem longo. Uhum. Mas, então, os ingleses, de certo modo, eles tinham razão. Né? Quer dizer, eles sabiam gerir conflitos internos, né? Falando, todo mundo fica quieto, porque é a gente que vai administrar. Quando ele deixou para os caras... mas eles, até que, mesmo que eles brigaram, eles conseguiram fazer um negócio enorme. Porque você vê, quando o Gandhi estava lá, os outros também, os outros líderes, tanto os muçulmanos como os hindus, eles estavam negociando e falando e tentando achar soluções. E acharam, porque imagina, para você conseguir desapropriar uma galera enorme e fazer migrar para uma região do país, imagina inventar alguma história que não sei que motivo você e eu, a gente teria que morar no Amazonas. Você fala, não, mas eu não quero. Eu não quero, minhas relações, tudo que eu tenho é aqui, meu dinheiro, minhas posses, meus estudos, tudo que eu faço é aqui. Não, agora você vai ter que ir para lá. Então, imagina a revolta que isso dá, você tem que ir lá sair da sua casa e ir parar lá num lugar que você não quer ir, e o outro ter que sair da casa dele, que ele estava lá na região do Paquistão, e ter que ir para uma outra região, começar a vida do zero. Não é à toa que quando eles estavam um indo para cá e o outro indo para lá, o pau quebrou. Uma guerra, né? O pau quebrou, lógico que o pau quebrou. São muitas emoções, né? Você tem que largar sua casa, suas coisas que você construiu uma vida inteira. Então a pergunta é a seguinte: se o Gandhi era tão bonzinho, senhorzinho que fazia jejum para todo mundo parar de guerrear e tudo mais, por que mataram ele? Ser líder é fácil? Ser líder e ser alguém que tenta ajudar a resolver qualquer coisa fora do sistema requer um esforço enorme. E as pessoas, elas têm uma gravidade própria, elas não querem sair da sua zona de conforto. Todo líder está fadado a levar um tiro na cara, eu acho. Todo grande militante ou entusiasta que quer fazer alguma coisa, mesmo que seja muito boa, porque os outros não querem se mexer. O sistema, ele é pesado e enraizado. Talvez tenham matado ele por achar que ele estava atrapalhando. Talvez, assim, achavam que o pacifismo do Gandhi seria uma manutenção daquela... E tirar do caminho seria optar por um conflito violento, mas que resolveria o problema. Não como conciliador, mas como hegemonia de um. Porque, por exemplo, o cara que matou ele é um personagem que eu acho que eu vi ele outras vezes. Ele seguiu o Gandhi. Ele era muçulmano, até onde eu sei. Então, mas antes de matarem o Gandhi, não tinha... Já estava um conflito lá. Os hindus contra os muçulmanos. Já estava uma briga. Tem até aquele episódio, inclusive, que o cara lá falou, não, mas mataram meu filho, mataram minha esposa, mataram não sei o que lá, eu tenho que matá-los. Agora, se o outro fala, não, para com isso, fica calmo. Vai para sua casa, perdoa. O outro tá totalmente envenenado. Que mané perdoa o quê? Eu vou matar ele e vou matar você. E para com isso, que eu quero ir lá e matar. E vou juntar com meus amigos aqui, nós vamos tudo lá e nós vamos acabar com eles. A lógica do ódio, ela é muito assim. Ela cega e ela é muito poderosa, né? Então, talvez mataram o Gandhi por considerar que a Cenery... Eu não sei se foi um complô, se foi só um cara isolado que matou ele, né? Mas, assim, parece que chegou um ponto que isso não foi mais bem.
que esse olhar do Gandhi para aquela situação, ela pareceu assim, algo que talvez estava atrapalhando a vitória de um desses grupos, sabe assim? Esse cara, ele tá fazendo a gente aceitar algumas coisas que eu não quero aceitar, sabe? Quem disse que eu vou ter que ir para outro lado, entendeu? Pô, mataram minha família. Então talvez, assim, seja esse estado de exceção que não aceita o pacifismo. Porque o pacifismo do Gandhi, tudo bem, ele tem seu conflito, é uma forma de resistência, ele não é totalmente passivo, mas, ao mesmo tempo, também, ele pressupõe que existem injustiças que vão acontecer contra você, que você tem que aceitar. Essa ideia da aceitação do amor ao próximo, que ele tentou fazer de um jeito dele, é difícil, as pessoas não querem, porque uma das revoltas, lá quando estavam gritando para ele, mata o Gandhi, era exatamente quando ele tinha saído lá de onde ele estava, e ele foi na região de conflito ficar na casa de um muçulmano. Ele era hindu, mas ele foi e ficou na casa de um muçulmano para provar o ponto dele, para deixar bem claro qual era o ponto dele. Mesmo eu sendo hindu, eu vou ficar na casa de um muçulmano que está me recebendo, é uma pessoa querida, que eu gosto, tudo mais, e aprendam a lição, aprendam a conviver, vamos nos hermanar. E o outro, sai daí, você é hindu com hindu, muçulmano com muçulmano, sai daí. Você acha que o cristianismo... Como você acha que o cristianismo se saiu tentando colocar essa lógica de uma valorização maior do espírito sobre a matéria? Deu no que deu, né? Nós vivemos num país cristão. O que você acha? Você que estava falando do carro ontem que atropelou 15 lá. Se você perguntar para o cara que atropelou 15 ontem lá... Ele é evangélico. Eu tenho certeza que ele é cristão. A probabilidade dele ser cristão é 90% ou mais. E cresceu aqui mesmo. Todo mundo que cresceu aqui tem os pressupostos todos. E aí? Mas você acha que na Índia isso colou melhor do que no Ocidente? Não é questão de colou, não é uma narrativa que chegou e colocou por cima. Na Índia veio dessas vilas que eu estava falando, que veio desse lugar de meditação de muitos anos, de séculos. A gente não sabe nem o que é isso aí, porque essas lógicas dele não funcionaria com a gente nunca. Se a pessoa desse um discurso desse igual do Gandhi, não dura nem 20 segundos. A gente não aguenta nem ouvir, porque não tem nada a ver com a gente. A gente conhece a lógica da porrada, né? Que nem essa história que a gente está vivendo aqui no Brasil é assim. Deu porrada, nós precisamos dar porrada. Nós precisamos dar porrada. É uma necessidade de dar porrada, assim, que dá pancada, tem que enfiar bala na cara deles. Então eu tenho visto aí o pessoal na internet, atualmente, o pessoal tá se odiando mesmo, eles não estão brincando. Me fala aí, é 13 a 22, porque eu já vou te bloquear. A coisa é bem assim. E não tá falando de brincadeira, não. É de verdade. O que você acha? Que o cristianismo está estabelecido aqui no Brasil, que a bondade prevalece no coração das pessoas, que elas vão na missa e elas se renovam. É isso aí? Tem até padre que tá apanhando, né? Que fala que tem que combater a fome, os caras sobem no altar embaixo dos padres. Né? Então, eu acho que assim, é muito louco isso, porque assim, ao mesmo tempo que eu acho que nós somos um país cristão, eu acho que a culpa, que é o índice, né, da cristandade, quando você imputa você mesmo os problemas do mundo, o mal do mundo, que deve ser solucionado a partir da reza, de algo superior, que existe um Deus que é bom. Ao mesmo tempo, também eu acho que isso está muito vazio. Ao mesmo tempo que está presente, ele também está ausente, porque eu acho que isso foi muito banalizado. Porque a prática, por exemplo, do Gandhi, é uma prática que requer muito... Você tem que se debruçar sobre aquilo, para aquilo dar certo, para entender o que ele está fazendo. E o cristianismo também você tem que se debruçar em cima dele. Você tem que rezar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler os teólogos. Cultivar a religiosidade, ou melhor, a espiritualidade é uma coisa muito difícil, não é fácil. Dedicação, esforço, tempo. Só que no nosso mundo, a gente não tem tempo para se dedicar para ele. A gente tem que dedicar para o trabalho, né? A gente tem tempo, a gente tem que consumir. É um mundo que cobra 1 milhão de coisas da gente. A espiritualidade, você liga no canal de TV, tá horário e tá tendo uma missa, né? A gente soluciona rápido isso. Minha noiva contou uma coisa interessante, que era assim, a avó dela rezava 1 terço inteiro antes do almoço. Todo dia ela rezava 1 terço inteiro. E pelo que ela me contou, demora tipo meia hora para rezar um terço. Então ela falou que ela chegava da escola faminta e a avó dela entregava 1 terço para ela, 1 terço para a irmã dela, e ela tinha que rezar o terço durante meia hora para depois almoçar. E ela falou que a mãe dela não rezava o terço, porque ela tinha tempo de almoço no trabalho. A mãe dela trabalhava em escola, ela voltava, almoçava rápido e já voltava para a escola, porque ela tinha 1 hora, ela não podia perder meia hora do almoço dela, tempo de ir para casa comer e voltar a escovar, né? Então, isso é o retrato, por exemplo, do
capitalismo, do trabalho, tomando espaço de uma vida secular, mais prática, mais material, tomando espaço de uma prática meditativa, religiosa que está fora do tempo. Porque isso que você falou é muito interessante. Quer dizer, a religião, ela não está no tempo. A religião tem o seu tempo, é um tempo eterno. O tempo da contemplação, o tempo de se dedicar a Deus, que não é tempo. Enquanto que a gente vive um tempo finito, um tempo que é contável, um relógio, 1 hora para isso, meia hora para aquilo, daqui até ali, dá 15 minutos. Uma vez estava andando com um amigo em São Paulo, e aí tinha uma igreja que tinha um relógio fora da igreja. E ele falou, cara, isso é um absurdo. Como que tem um relógio fora da igreja? Como que ela estabelece que o tempo que existe fora dela é um tempo diferente do que está dentro? Quer dizer, a igreja deveria ser uma instituição atemporal. Não existe um relógio para instaurar o tempo, para informar as pessoas. Estou 10 minutos atrasado para chegar no meu almoço. Não existe isso. Então, assim, é uma lógica material da nossa vida, das nossas relações, do nosso cotidiano, que impede que isso entre. A religião existe como um simulacro de uma religião. Agora, você falando tudo isso, me vem a outra coisa que eu vi também na Índia, quando eu estava lá, que é assim, ele fala no filme, né, a história, a Índia, uma das piores formas de violência é a pobreza. A gente precisa encontrar nossas soluções. E outra coisa que me vem ao espírito também é a questão de o Ocidente começou a mesclar com as coisas do Oriente. Então, as coisas da Índia, essas coisas de meditação, hoje em dia, elas estão migrando para o Oriente. Então, aqui, né, se você vai na Suécia, acho que dos países que mais tem gente fazendo tai chi, sabe? Ou nos Estados Unidos, quantas escolas de yoga, todos os gurus indianos foram convidados para abrir suas escolas e instituições nos Estados Unidos. Então, o Ocidente está sedento de informação, de algum guia espiritual, está pedindo por isso, e lá eles estão carentes em matéria, então tudo ruindo, tudo mais, então eles estão precisando de casa, carro, construção, estrada, infraestrutura, que o Ocidente tem de sobra, né? Então, em alguma medida, a pacificidade está querendo vir para o Ocidente, está sendo pedida para vir para o Ocidente, e a materialidade está sendo pedida para ir para o Oriente. Hoje em dia, nós estamos nesse mundo mais, esse internacionalismo está fazendo, de uma forma ou de outra, essa temperança. Eu lembro, quando eu fui para a Índia, que não faz tanto tempo assim, faz 20 anos, quando eu fui a primeira vez, não tinha bebida alcoólica lá, não era permitido, só os estrangeiros podiam comprar bebida alcoólica. E era difícil, né? Só tinha alguns poucos lugares. Na última vez que eu fui para a Índia, tinha acabado de ser permitido ser vendido bebida alcoólica. Então, eles não tinham alcoolismo. Eles começaram a ter, e de repente também, sempre tem os cabeça de bagre, que foram correndo comprar álcool e começou a ter gente bêbada pela rua. Olha só o problema. Eles estão importando, ele fala disso também, né, que eles estão importando a tristeza e a miséria, a infelicidade do Ocidente, né? A gente tem bastante tristeza para exportar também. Não é só as partes materiais. Bastante angústia, bastante depressão. Você já pensou em exportar depressão? Deve dar dinheiro. É que daí a gente exporta o remédio junto, né? A gente depressivo, exporta a culpa depressiva e já manda o remédio faixa preta junto. Isso, né? Uhum. A gente já exporta também as soluções, né? Boate, né? A gente já faz o pacote completo. Vamos para as notas, Francisco? Vamos. O que você achou desse filme aí, em termos de filosofia? Te fez filosofar? Te fez pensar sobre a vida e a opressão? Porque, assim, claro que é evidente que eu já tinha ouvido falar do Gandhi, uma figura super conhecida, mas eu não entendia direito como funcionava esse pacifismo, qual era a história dele. Então, sim, me fez pensar sobre essa nova forma de resistência, né, esse outro modo de vencer o adversário, esse modo de você tentar apostar também na bondade humana, né? A pessoa se compadecer diante do seu sofrimento, diante da própria maldade. Então, acho que é um filme bem legal, um filme que merece ser revisto, inclusive, né? Acho que é um filme, assim, que ele tem uma cara de uma biografia inocente, mas eu acho que ele fala bastante coisa, assim. Então eu dou uma nota 8. Eu também gostei do filme, eu dou uma nota 9. Eu acho que não é o meu filme favorito de assistir. Ele é muito longo e ele não é tão gostosinho, né? Tem muita história e também a gente está muito mal acostumado com filme de ação, que tem coisas assim animadas que tudo mais. Isso daí é meio slow burner, na minha opinião. Mas eu dou nota 9 porque eu acho que é muito rico. Ele apresenta a Índia, ele apresenta a África do Sul, ele apresenta esses conceitos novos, e ele me fez pensar essas coisas mesmo que eu acho que eu tenho dentro de mim já faz tempo, não teve a oportunidade de expressar. Então, hoje, nesse bate-papo, estou tendo a oportunidade de dizer, né? Então, para mim, é uma coisa muito boa. Roteiro. Olha, então, é que assim, é que esse filme,
Ele é um filme que eu acho que ele tem um bom roteiro, mas eu acho que ele trabalha com muitas coisas que demandam de muita explicação. A situação da Índia, a colonização, a situação na África do Sul, depois o final, a briga entre os muçulmanos. Então é um filme que eu acho que é muito fácil de você se perder assistindo, entendeu? Eu acho que é um filme que ele demanda de muito repertório para você entender esse filme plenamente. Entendeu? Então, o roteiro eu já dou um 7, né? Porque o problema é que, por mais longo que ele seja, eu acho que ele carece de um certo didatismo para algumas situações. Você falando assim me faz pensar em duas coisas. Uma, quando eu fui assistir Hamlet na Inglaterra. Antes de assistir, quando eu estava lá, eu lembro que meu professor, a gente ficou 2 meses fazendo aula. A gente fez, acho que era 2 aulas por semana, falando de Hamlet, das falas, dos textos, das ideias que estavam por trás, para poder assistir o raio do negócio. Ainda mesmo assim, ainda entendi pouco o negócio. Esse filme precisaria realmente, acho que seria um bom filme, talvez, educacional, sabe? Um professor trabalharia, tipo, algumas aulas antes da pessoa assistir o filme, explicando sobre a história da África do Sul, história da Índia, quem era Gandhi, na época da história, o problema da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. A pessoa precisaria ter muita informação para realmente fazer essa apreciação desse roteiro do jeito que o cara ofereceu, porque tá complicado mesmo. Então eu dou uma nota 7 também. Não é uma nota tão boa esse roteiro aí, realmente. Eu fico contente por ter colocado tanta coisa lá, mas realmente para uma pessoa... Por isso que esse filme acho que não pegou também tão bem. Uhum. Ele ganhou premiação lá nos Oscars, mas ele não é um filme que ficou na memória. Se você perguntar aí para os cinéfilos o que eles acham do filme Gandhi, a maior parte acho que nem sabe que existe, né? Como você achou que esse filme se adequou ao nosso tema de sociedades opressivas? Eu acho que a gente está indo em vários cantos, né? Então, cada filme está oferecendo um lance. Esse filme falou sobre apartheid na África do Sul, falou sobre o problema da Índia. Então, eu estou contente de ter passeado por esses temas aí oferecidos pelo filme. Então, eu dou uma nota 8,5. Eu gostei, eu achei porque assim, né? A gente já trabalhou como grupos se formam e ficam fundamentalistas, como que é o indivíduo nisso, como que é o coletivo, como foi a Segunda Guerra, o extermínio judeu na Segunda Guerra Mundial, esse escalonamento, a desumanização, e aqui a gente vê uma espécie de uma solução para isso. Eu achei bem legal isso, né? Acho que é o primeiro filme que trabalha a parte da solução, né? Não só de como que aconteceu que esses grupos decidiram se matar, a estrutura do mal, o indivíduo, mas sim, um líder na frente. O que fazer? Uma doutrina tentando conciliatória. Né? Então eu dou um 9, assim, eu acho que é legal, acho que é um filme que agrega bastante para o nosso debate, do 9. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado também do filme Gandhi. A gente, como vocês puderam ver, a gente gostou bastante. É mais um filme aí que a gente conseguiu debater sobre sociedades opressivas. Até uma próxima. E não se esqueçam de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse debate. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.